Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Bruno Nunes, catequista de Crisma, e a partir de hoje eu vou dar algumas dicas, vou falar um pouquinho sobre catequese no dia a dia. Esse é o catequese no dia a dia, e a partir de hoje nós teremos também alguns momentos assim de catequese no seu dia a dia para te ajudar, para que você tire algumas dúvidas, enfim, para que a gente converse um pouquinho sobre a nossa catequese tão linda da nossa Igreja Católica, beleza? Antes eu vou pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades e não se esqueça, não dê dislike, tá? Dê like, por favor. Enfim, vamos ao assunto. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, glória, amém. Santíssima Trindade é um mistério, é algo muito difícil de ser compreendido, porque Deus é um mistério. Deus é algo difícil de ser compreendido. Não cabe na mente humana. Antes de mais nada, você precisa entender isso, tá certo? A nossa mente ela é incapaz de compreender os mistérios de Deus. Mas a gente pode esclarecer algumas coisas, alguns pontos. Primeira coisa, Deus, como diz o Catecismo da Santa Igreja Católica, como diz as nossas catequeses, Ele é um só em três pessoas distintas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Elas coabitam, elas coexistem. Mas como isso é possível, Bruno? É simples. Deus é Deus. Ele tudo pode. Para Deus nada é impossível. É o princípio de toda a existência desse mistério. É que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Amém? Bom, mas para explicar um pouquinho, uma vez, eu vou dar um exemplo, tá? De um padre da nossa Igreja Católica, que deu um exemplo muito lindo aqui. Ele era pároco da minha paróquia, de São Luís Gonzaga, em Paranatama. Ele pegou 3 velhinhas dessa daqui, juntou a chama das 3, e as 3 representaram um único fogo a partir dali. Bom, podemos dizer que Deus é como a chama dessa vela. São 3 velas distintas que pegam fogo constantemente, que não se consomem, que não se acabam, porque Deus é infinito. Essas 3 velas juntas formaram um único fogo, o fogo que é Deus. Será que o catequista está fazendo alusão ao Espírito Santo? Pode ter certeza, não tenha dúvida, tá certo? Então, esse é um belo exemplo, mas tem outro que é meu. Imagina a fórmula, né? Imagina a fórmula química da água. Como que a água é formada? 3 moléculas, eu acho que é molécula. Se o Espírito não me engana, é molécula. Mas enfim, são 3 pessoas distintas, são 3 matérias diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, ô glória. São 3 pessoas diferentes formando um único Deus. E da água também são 3 matérias distintas formando uma única matéria. Calma. H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Vamos fazer aqui uma comparação, né? Porque a água é a fonte de vida. Será que o catequista está comparando a água com Cristo? Enfim, com certeza ele está fazendo umas alusãozinhas aí. Então, imagine então que o Espírito Santo é como o oxigênio presente na água. Ele é o sopro que dá a vida. Ele é aquele que nos inspira a viver. Olha que lindo, isso é muito bonito. Então o Espírito Santo é como o oxigênio presente na água. O Pai e o Filho são as 2 moléculas de hidrogênio. Eles se parecem, mas com uma diferença, uma coisinha chamada natureza, que eu já explico do que se trata, tá certo? Mas o Pai e o Filho, eles sempre coexistiram, assim como o Espírito Santo que habita neles. Mas Cristo, no princípio era a palavra. Já nos diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Ele começa dizendo, no princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo também era Deus. Tudo foi feito por meio dele e nada foi feito sem ele. Lá na frente ele vai dizer ainda, e esse mesmo Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. É bonito pensar que Cristo, no princípio, era a palavra que emanava do Pai, que por meio dela tudo foi criado, assim como no Gênesis, que haja luz. Foi a palavra que fez a luz, que originou a vida, que originou tudo que existe, todo o universo, todos os seres e coisas. Olha que lindo. Então, no princípio, Cristo era a palavra que adivinha do Pai. Olha que lindo, tá?
E Deus é a matéria, Deus é a energia maior do universo, é a força maior do universo. É de Deus Pai que advém tudo aquilo que existe. Tudo advém do Pai. Olha que lindo, né? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre existiram, eles só foram se revelando em momentos diferentes para a humanidade. O bonito de ver é que já no Antigo Testamento, o primeiro povo de Deus, os judeus, eles viram e adoraram apenas a palavra. Essa mesma palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quando o profeta Moisés traz para ele as tábuas da lei, eles colocam aquelas tábuas da lei dentro de um baú, 2 anjos querubins segurando uma aliança de ouro, e eles chamaram esse monumento de Arca da Aliança. Alguma semelhança com o baú que tem hoje, que a gente guarda a palavra lá dentro? O sacrário, né? Coisa linda, será? Tem alguma? Com certeza, tem muito a ver. A igreja se inspira nesses acontecimentos, né? Então veja que a igreja não cria nada. Então a Santíssima Trindade, ela parte desse princípio. São 3 pessoas distintas para formar um único Deus. Até cuspi. Para formar um único Deus. Agora vamos falar sobre natureza. A natureza que habita nas 3 pessoas distintas que formam a Santíssima Trindade. Todas elas, as 3, têm uma única natureza, chamada natureza divina. É uma natureza em comum. Todas as 3 têm uma natureza em comum, chamada natureza divina. É essa natureza que forma, que dá vida, que dá existência a esses seres. Para te explicar o que é natureza, nós somos humanos. E a nossa natureza, o nosso existir, a nossa matéria é ser humano, certo? Nós somos humanos. Então a nossa natureza é a natureza humana. E qual é a natureza de Deus? É a natureza divina. Porém, em Cristo nós podemos contemplar 2 naturezas. A natureza divina e a natureza humana. É isso aí. Quando o Verbo de Deus se faz carne, ele habita no meio de nós. Ele se faz carne. Ele assume a natureza humana. Ele vive a humanidade em tudo, exceto no pecado. Tá? É importante lembrar, Cristo não viveu o pecado. Então, Cristo tem essa natureza divina e humana. E muita gente fala de forma errada, que Cristo é metade homem, metade Deus. Não, Cristo é 100% homem, 100% Deus. Não tire isso da sua cabeça. Cristo é 100% homem, 100% Deus. Nele habita 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Bom, espero que tenha ficado claro isso na sua cabeça, que tenha ajudado a você entender o que significa o mistério da Santíssima Trindade, pelo menos um pouquinho, tá? Se você quiser estudar mais um pouco sobre isso, te aconselho o Catecismo da Igreja Católica, para você ficar por dentro de tudo, tá certo? Ou você pode pesquisar vídeos na internet de padres, bispos da nossa igreja, ou do próprio Papa, ok? Você pode pesquisar lá, por Padre Paulo Ricardo, Padre Fábio de Mello, Padre Léo, que eu amo, enfim, Professor Felipe Aquino e vários outros que podem te dar aquela ajuda. Valeu? Fiquem com Deus e com a proteção de Nossa Senhora.